O que é Taiwan? Taiwan é uma pequena ilha localizada a 130 quilômetros da costa da China continental. A região, com menos de 24 milhões de habitantes, é um dos principais focos da atenção internacional devido a um conflito que, para muitos analistas, é só uma questão de tempo para acontecer. Em 2022, o Ministério da Defesa de Taiwan lançou um livreto de 28 páginas intitulado Manual de Defesa Nacional para ensiná-lo a sobreviver no campo de batalha, como um guia de sobrevivência civil em caso de uma invasão da China. Publicado pelas Forças Armadas, o folheto ensinava os cidadãos a como agir em diversas situações de uma possível guerra, detalhando locais de abrigos antibombas, hospitais e estabelecimentos para itens de necessidade diária, fornecimentos de água e comida, assim como também dava dicas para preparar kits de primeiros socorros. Desde então, Taiwan vem realizando treinamentos práticos, simulando uma possível invasão. Segundo seu governo, foram inclusive incorporados aprendizados da invasão da Rússia à Ucrânia, de fevereiro de 2022. O que também ampliou essa tensão foi a visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em agosto de 2022 à ilha. Há 25 anos não acontecia a visita de uma autoridade americana do alto escalão na região. A visita irritou Pequim, que, em resposta, fez manobras no espaço aéreo de Taiwan e disparos de mísseis no mar próximo à costa, em uma distância menor que 16 quilômetros. De 2022 para cá, o mundo se tornou um lugar ainda mais instável, com o ataque sofrido por Israel em outubro de 2023 e todo o conflito no Oriente Médio, tornando o ambiente ainda mais sensível. Inclusive, em 2023, Taiwan apareceu em um documento da OTAN que alertava sobre as consequências globais de um conflito na ilha. Recentemente, a China realizou treinamentos aéreos e de desembarque anfíbio em larga escala no Estreito de Taiwan, o que acendeu novamente o alerta na comunidade internacional. A ilha tem nos Estados Unidos seu maior aliado. Uma lei americana, inclusive, determina que Washington deve ajudar Taiwan a se defender em caso de ataque estrangeiro. Me acompanhe nesta investigação e vamos juntos entender, afinal, Taiwan pode causar uma guerra mundial? A história de Taiwan está ligada à história da China. Na verdade, está diretamente conectada à revolução que levou o Partido Comunista da China ao poder em 1949. Durante a Guerra Civil entre os nacionalistas e os comunistas revolucionários, o Partido Comunista fundou a República Popular da China e assumiu o controle da parte continental do país. Os nacionalistas, então, tiveram que fugir do continente e ficaram isolados na ilha de Taiwan. O povo chinês, portanto, ficou territorialmente dividido. No continente, ficaram sob o comando de Mao Tse-tung e dos revolucionários do Partido Comunista. E na ilha de Taiwan, ficaram os nacionalistas exilados, que eram cerca de 1.200.000 pessoas, sob a liderança do general Chiang Kai-shek e do partido Kuomintang. E cada um dos dois lados dizia ser a verdadeira China. Em 1971, a Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU reconheceu oficialmente os representantes do governo da República Popular da China como os únicos representantes legítimos da China nas Nações Unidas, resolvendo, pelo menos em teoria, o impasse e deixando Taiwan à margem da diplomacia mundial. Tongyi是历史大势，是正道；台独是历史逆流，是绝路。我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。Em junho de 2021,
milhares de pessoas se reuniram em um grande evento na Praça Tiananmen, mais conhecida como a Praça da Paz Celestial, no centro de Pequim, para comemorar os 100 anos do Partido Comunista da China. Na ocasião, Xi Jinping, atual líder do gigante asiático, afirmou que recuperar Taiwan é uma prioridade. Em seu discurso, o presidente ainda disse que a ascensão da China, antes colonizada e agora uma potência mundial, é irreversível. O tempo em que o povo chinês podia ser pisoteado e oprimido acabou para sempre. E também que o povo chinês não permitirá nunca que forças estrangeiras o intimidem e o oprimam. Quem tentar corre o risco de ser aniquilado diante de uma grande muralha de aço construída por 1,4 bilhão de chineses, disse Xi Jinping. 2 anos depois, em seu pronunciamento oficial de Ano Novo, transmitido no dia 31 de dezembro de 2023, defendeu que o país estaria reunificado ainda em 2024. A China certamente estará reunificada e todos os chineses de ambos os lados do Estreito de Taiwan deverão estar vinculados a um sentido comum de propósito e partilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa. Xi Jinping subiu o tom e chamou a reunificação de uma inevitabilidade histórica. Hoje, Taiwan causa tanta preocupação no mundo porque é um polo tecnológico essencial, produzindo sozinho mais de 90% dos chips de alto desempenho de todo o planeta. Os semicondutores produzidos por Taiwan estão em todos os produtos eletroeletrônicos de alta tecnologia que existem, como drones, aviões, satélites, equipamentos médicos avançados, painéis solares, sistemas de geolocalização, carros, computadores, smartphones e armamentos militares. Por isso, a comunidade internacional avalia com apreensão a escalada desse conflito. Wang Meihua, que comanda o Ministério da Economia de Taiwan, disse a Reuters que a indústria está profundamente interligada com o futuro da ilha. Não se trata apenas de nossa segurança econômica, disse ela. Está conectado à nossa segurança nacional também. Ao dominar a fabricação dos chips mais avançados do mundo, através da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, o país conquistou uma tecnologia que é crucial para dispositivos digitais de ponta e fornece o equipamento tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Os dois gigantes que disputam a hegemonia global são atualmente profundamente dependentes da pequena ilha, que está no centro de uma rivalidade cada vez mais intensa. A TSMC se transformou no símbolo dessa disputa. Em Taiwan, funcionava desde 1973 a estatal ERSO, Electronics Research and Service Organization, com a responsabilidade de buscar parceiros estrangeiros que ajudassem a desenvolver e comercializar a produção taiwanesa de semicondutores. Em 1977, a ERSO fez uma parceria com os americanos para investir na aquisição de conhecimentos teóricos e na formação de especialistas. Então, através dessa parceria, mas com o governo taiwanês detendo posição majoritária, foi fundada pelo engenheiro Maurice Cheng em 1987, a TSMC. A própria trajetória de Maurice Cheng é emblemática. Ele nasceu na China continental, cresceu em Hong Kong e estudou nos Estados Unidos, onde se graduou em engenharia mecânica pelo MIT e fez doutorado em engenharia elétrica em Stanford. Até que, em 1987, foi para Taiwan, recrutado pelo governo, para fundar a TSMC. Vale destacar que esse protagonismo atual da ilha é consequência de um planejamento de décadas. Promovida pelo Conselho Nacional de Ciência de Taiwan, houve em 1978 a primeira Conferência Nacional de Ciência e Desenvolvimento. O objetivo era elaborar um programa de longo prazo para situar a economia taiwanesa na perspectiva do século XXI. Hoje, os chips fabricados em Taiwan são considerados o novo petróleo. No caso de um conflito que interrompesse o fornecimento dos semicondutores, seria o maior desastre na indústria global desde a Grande Depressão de 1929, de acordo com Chris Miller, professor de História Internacional com PhD pela Universidade de Yale e autor do livro A Guerra dos Chips, a batalha pela tecnologia que move o mundo. A indústria de chips é mundial e conta com matérias-primas, equipamentos e outros serviços de diversas regiões e de muitas empresas especializadas de diversos países.
A própria empresa, respondendo à Forbes, disse: portanto, em vez de uma empresa ou região, a colaboração global é vital para o sucesso da indústria de semicondutores, disse a TSMC. Como exemplo desse sucesso tecnológico, vale citar que a ASUS e a Acer, gigantes da informática, são empresas taiwanesas. E a TSMC é a principal fornecedora da Apple, a maior produtora de smartphones do mundo, e da Nvidia, que com o boom da inteligência artificial está prestes a se transformar na maior empresa de tecnologia do mercado global. A China também enfrenta uma lacuna de talentos no seu território. O país, inclusive, recruta engenheiros e técnicos de Taiwan, Coreia do Sul e Estados Unidos. Mas esses esforços ainda não proporcionaram grandes avanços. Esses profissionais de elite são o ativo mais importante da indústria de chips de Taiwan, diz o capitão da Marinha aposentado Chang Ching, pesquisador da Society for Strategic Studies da capital Taipei. Se invadir Taiwan, o exército comunista fará o possível para proteger o pessoal que trabalha no setor de tecnologia, disse ele. Na perspectiva americana, permitir que uma China, ainda mais poderosa e importante no cenário internacional, controle as fábricas da TSMC seria ameaçar a liderança militar e tecnológica dos Estados Unidos. Já para a China, caso haja um conflito, não haverá como garantir que as fábricas fiquem intactas no ataque, o que afetaria o fornecimento de chips para sua vasta indústria eletrônica. A maioria das fábricas estão localizadas perto das chamadas Praias Vermelhas, consideradas pelos estrategistas militares como prováveis locais de desembarque para uma invasão chinesa. A própria sede da TSMC e o agrupamento de fábricas ao redor de Hsinchu, no noroeste de Taiwan, estão apenas a 12 quilômetros da costa. E mesmo se as fábricas dos semicondutores de Taiwan sobrevivessem a uma eventual tomada de controle pela China, seriam certamente excluídas, por sanções internacionais, de uma cadeia de suprimentos global, essencial para sua produção. Ou seja, invadir a ilha poderá significar o seu isolamento no comércio mundial. Durante a pandemia do Covid-19, por exemplo, houve uma escassez global de chips causada justamente por interrupções na cadeia de fornecimento. Mas há uma série de fatores que corroboram para o entendimento de que haverá mesmo uma tentativa de invasão. A China vem aumentando continuamente seus investimentos nas Forças Armadas, o que serve como indicativo de que estaria se preparando para um possível ataque. O orçamento militar do gigante asiático mais que dobrou durante os 11 anos de mandato do presidente Xi Jinping. É também o que mostram os dados do Serviço de Pesquisa do Congresso americano, que sinalizam um aumento contínuo na Marinha Chinesa ano após ano, particularmente após 2010, o que coincide com o período sob o comando de Xi Jinping. A organização Center for Strategic and International Studies, CSIS, sediada em Washington, D.C., também vem realizando o monitoramento dos investimentos chineses na área militar. O governo chinês anuncia anualmente informações sobre despesas de defesa. Em março de 2024, a China anunciou um orçamento anual de defesa de 1,67 trilhões de yuan, equivalente a 231,3 bilhões de dólares, marcando um aumento nominal de 7,2% em relação ao orçamento de 2023. William Burns, diretor da CIA, disse em 2023 que o Serviço de Inteligência americana sabe que a China tem planos concretos de anexar Taiwan e que, abre aspas, Xi havia ordenado que seus militares estivessem prontos para conduzir uma invasão do autogovernado Taiwan até 2027, noticiou a Reuters. Agora, isso não significa que ele decidiu realizar uma invasão em 2027 ou em qualquer outro ano, mas é um lembrete da seriedade do seu foco e da sua ambição, disse Burns em um evento na Universidade de Georgetown, em Washington. Nossa avaliação na CIA é que eu não subestimaria as ambições do presidente Xi em relação a Taiwan, disse ele, acrescentando que o líder chinês estava provavelmente surpreso e inseguro, e tentando tirar lições do desempenho muito fraco dos militares russos e seus sistemas de armas na Ucrânia. Mas não só movimentos na área militar chamam a atenção da comunidade internacional. Em 2022, o governo chinês colocou como prioridade o estoque de alimentos e outros itens básicos.
A justificativa, aparentemente, era uma expectativa de agravamento na guerra da Ucrânia, o que poderia gerar uma quebra na cadeia de fornecimento de vários itens. Como noticiou o Exame, agências governamentais, incluindo o principal órgão de planejamento econômico da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, receberam ordens para pressionar os compradores estatais a vasculhar os mercados internacionais em busca desses materiais. Além de grãos básicos, como milho e trigo, estão também estocando itens como minério de ferro, gás e petróleo. Segundo estimativa da própria China, essas reservas encontram-se em um nível historicamente elevado e estão contribuindo para o aumento dos preços globais dos alimentos. Para a China, essas reservas são necessárias para garantir que não ficará dependente de grandes exportadores de alimentos, como os Estados Unidos, destacou a Bloomberg International. Mas alguns analistas já enxergam nesse movimento uma possível preparação da China, já que, caso ocorra realmente uma guerra, haverá sanções internacionais e interrupções no fornecimento de vários itens. Com relação ao poderio militar, não podemos esquecer que a China tem um orçamento de defesa 13 vezes maior que a ilha vizinha, e também a supera amplamente em tropas, equipamentos e armas. Portanto, seria uma guerra totalmente assimétrica, como mostra o infográfico produzido pela BBC. O exército chinês conta com um efetivo de mais de 2 milhões de homens. Já Taiwan tem uma tropa de 169 mil soldados. A estratégia de sobrevivência de Taiwan é chamada de porco-espinho, que consiste basicamente em gerar um custo muito alto para quem pretende atacar. Os espinhos do porco-espinho produzem feridas muito dolorosas, por isso, poucos animais se atrevem a atacá-lo. Essas feridas são custos tanto econômicos como políticos e diplomáticos. Já os Estados Unidos, maior aliado de Taiwan, segue a chamada ambiguidade estratégica. Isso significa que os americanos ocultam intencionalmente quais seriam seus planos de ação no caso de uma invasão pela China. De alguma maneira, essa ambiguidade nos permitiu manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan por várias décadas e em vários governos, declarou em 2022 o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Você nunca diz ao seu oponente em potencial o que pretende fazer, mas suspeito que qualquer coisa que seja implementada para dissuadir a China, em primeiro lugar, e para frustrar uma tentativa de dominar Taiwan, não seria apenas militar, explicou à BBC Chris Perry, analista de estratégia da OTAN. O Senado americano aprovou em 2022 a Lei de Política de Taiwan, que substitui a Lei de Relações de Taiwan de 1979. A nova lei ampliou tanto as relações econômicas quanto militares entre os dois aliados. E o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando questionado em entrevista coletiva sobre o quanto o país estaria disposto a proteger Taiwan, reiterou: China, Rússia e o resto do mundo sabem que somos as forças armadas mais poderosas da história do mundo. Mas, apesar de às vezes agravar o discurso, Joe Biden tem mantido na prática a ambiguidade estratégica da maior potência militar do mundo. O fato objetivo é que Taiwan já possui as características de um país independente e soberano. Tem constituição própria, moeda própria, eleições e governos próprios, território próprio e forças armadas próprias. Há ainda uma questão geracional que também precisa ser levada em conta. Os mais velhos guardam um sentimento da Guerra Civil Chinesa, pois os seus pais sofreram diretamente com o conflito. Mas as gerações mais jovens já têm um sentimento de país independente e construíram sua identidade muito mais próxima aos valores ocidentais do que aos valores chineses. A democracia é um desses valores. Pelo índice da Freedom House, organização que há mais de 80 anos monitora o avanço da democracia no mundo, a China não é considerada um país livre e tem nota 9 na escala. Já Taiwan é considerado um país livre e tem nota 94. Sua nota, inclusive, é mais alta que países europeus tradicionalmente ocidentais, como França, Espanha, a Itália, a Inglaterra, a Áustria e a Alemanha. Ou seja, quanto mais tempo passa, vai se tornando mais difícil a anexação de Taiwan pela China e vai se consolidando cada vez mais o alinhamento das novas gerações com as ideias e tradições ocidentais. Um exemplo prático é o idioma.
Apesar do mandarim, idioma falado na China, continuar sendo o idioma oficial de Taiwan, já há sinalização em inglês nas ruas e no transporte público. E os taiwaneses mais jovens já estudam inglês na escola desde cedo. Aliás, o que pensa a população sobre esse conflito? Em reportagem publicada em maio de 2024 sobre este tema no Estadão, foi destacado que mais de 90% dos taiwaneses têm origens na China continental, mas estão abraçando mais do que nunca uma identidade distinta de sua vizinha comunista. O estridente autoritarismo de Pequim e sua reivindicação sobre Taiwan só fez solidificar a identidade na ilha. Há uma mudança geracional na percepção da identidade taiwanesa, que está pendendo cada vez mais para o Ocidente. Mais de 60% das 23 milhões de pessoas que habitam a ilha se identificam somente como taiwaneses, o triplo da proporção de 1992, de acordo com pesquisas do Centro de Estudo Eleitoral da Universidade Nacional de Chengchi, em Taipei. Somente 2% identificam-se como chineses, enquanto que 3 décadas atrás esse número era de 25%. Mais uma vez, o tempo parece estar contra a China. O tempo, inclusive, traz outros problemas para a China. Há uma previsão grave para o país nos próximos anos: a crise da Previdência. Conforme reportagem especial feita na China pela BBC, a Previdência está se deteriorando e o país está ficando para trás na corrida contra o tempo para reunir dinheiro suficiente para sustentar um número crescente de idosos. Somente nos próximos 10 anos, cerca de 300 milhões de pessoas, que atualmente têm entre 50 e 60 anos, deverão deixar a força de trabalho chinesa. Após décadas de enorme desenvolvimento devido à abertura do mercado promovida por Deng Xiaoping no final dos anos 70, atualmente a China vê sua economia crescendo menos do que o esperado. Há uma preocupante crise imobiliária, uma queda no consumo interno e um grave e persistente desemprego entre os mais jovens, o que faz o próprio governo deixar de publicar os dados oficiais. Então, um conflito de representação histórica e que envolve o sentimento de toda a nação seria um passo importante para gerar união e coesão interna e mostrar força política. Uma estratégia bem conhecida na política mundial: dar foco para um problema externo, fazendo com que os problemas internos sejam esquecidos e abafados. Além disso, o esforço bélico pode ajudar a movimentar a economia internamente. Retornando à nossa pergunta inicial, Taiwan pode causar uma guerra mundial? A ilha vive a tensão de um conflito iminente. E diante da instabilidade global, com guerras acontecendo no leste europeu e no Oriente Médio, o que alguns analistas internacionais apontam é que a formação de novas alianças estratégicas estão levando a uma nova ordem internacional. Estaria em curso uma nova Guerra Fria, dessa vez entre os Estados Unidos e o bloco comandado pela China. Para se aprofundar sobre esse tema, assista a trilogia O Fim das Nações, disponível na plataforma da Brasil Paralelo. Por causa do papel crucial de Taiwan na produção e oferta de microchips, uma invasão da China à ilha não seria apenas mais um conflito nesse cenário global instável e caótico, mas aquele que pode colocar em choque diretamente as duas maiores potências do planeta. O custo disso, no entanto, parece ser muito alto para todos. E para Taiwan, quanto mais o tempo passa, melhor. Sua indústria cresce, assim como a dependência tecnológica do mundo inteiro, o que torna cada vez mais difícil e caro prejudicar a ilha. Silenciosamente, passo a passo, Taiwan soube sair da margem da diplomacia internacional para o centro da indústria global, através do que alguns consideram ser o petróleo do século XXI, os semicondutores. Até o momento, a estratégia do porco-espinho parece estar funcionando. Até quando será assim? Só o tempo dirá.